O Diego Lima é um cara sonhador, é um cara que acredita muito em Deus, é um cara que eu poderia me dizer até que corajoso, assim, pelo fato de tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu quero, eu vou para cima, eu vou buscar, independente do que aconteça. Se eu vou te falar, cara, eu acho que eu não cheguei onde eu queria ainda. Eu sou muito alto, cara. Eu sou um cara que, né, se eu falar que eu nasci na favela, que eu passei fome, eu tô mentindo. Mas eu sou um cara que eu trabalhei para ter as coisas, entendeu? Eu trabalhei muito para poder conquistar as coisas. Eu trabalhei 15 anos para ter minha academia. O sertanejo começou a treinar comigo com 14 anos de idade. A gente treinou muito para ele ser o meu primeiro atleta no UFC. Hoje a gente está fazendo essa gravação aqui no Instituto, que é um sonho realizado. Só que para a gente ter esse Instituto, fazem 4 anos só. Só 4 anos que eu tenho isso aqui. Você entendeu? Eu tenho 44 anos, comecei nas artes marciais com 14, no Muay Thai, né? Especificamente. Então é muito tempo, é muita história, é muito trabalho. Você entendeu? Então eu acho que é exatamente isso, cara. Eu acho que é muito trabalho, é muita dedicação. E não vou falar que eu tô até, talvez até longe de o que eu quero chegar. Porque quando o lutador me procura, ele põe literalmente a vida dele na minha mão. Independente de qualquer coisa, ele falou: minha vida é sua. Então eu não tô com um produto ali que se vencer eu jogo fora e pego um novo. Eu tô com uma vida, eu tô com um ser humano. Um ser humano que é movido a frustrações, ações, a desilusões. Então se um cara desse não der certo, ele não pode sair daqui com uma depressão, ele não pode voltar para casa dele e falar: fiquei 10 anos fora, tudo que eu tentei não deu certo. Não, ele tem que crescer na vida, ele tem que prosperar, ele tem que ser melhor do que ele foi ontem. Ele tem que sair daqui muito melhor do que ele chegou. Antes da gente ser um campeão, a gente tem que ser um grande ser humano. Então o meu trabalho é esse. O meu trabalho é que eles saiam daqui melhores do que eles chegaram, independente de onde eles estar. Pode ser no UFC, pode ser no Bellator, pode ser no PFL, talvez pode ser no evento nenhum. O Dudu. O Dudu é um dos meus primeiros alunos também, na época do Felipe. Começou comigo, acho que com 14, 15 anos de idade também, não lembro exatamente. Ele acabou não se tornando lutador por causa de uma lesão. Mas hoje ele é meu sócio na Academia de Campinas. Então, assim, você tem que realizar o seu sonho. E é isso que eu preciso fazer aqui dentro. Então, aqueles que estão aqui, a gente vai fazer de tudo para eles entrarem no UFC. Aqueles que já estão no UFC, a gente vai fazer de tudo para eles chegarem no cinturão. Então, esse é o meu sonho. É sempre ser amanhã melhor do que a gente foi hoje. Com certeza. Deus me abençoou muito nessa vida. Quando eu me ajoelho, quando eu converso com Deus, eu tenho vergonha de pedir. Eu só agradeço. Eu nunca comecei uma oração, eu nunca comecei nada sem agradecer primeiro. Porque Deus é tão muito maravilhoso na minha vida. Eu não teria nada disso se não fosse Ele. Porque eu sou um cara realizado. Eu comecei a dar aula na academia e hoje a academia é minha. Hoje eu tenho mais de uma. Hoje eu saio na rua e vejo as pessoas usando o logo da nossa família. Hoje eu chego aqui no Instituto, é um treinão maravilhoso desse, um espaço gigante desse, cara. São 2.000 metros quadrados o nosso espaço que a gente está filmando aqui agora. Sem fins lucrativos, ninguém paga nada para estar aqui. Hoje nós temos crianças carentes treinando aqui, atletas amadores, atletas profissionais, sala de aula. Então é Deus, não tem outra explicação, é o homem lá de cima. Então quanto mais eu fizer o bem, quanto mais eu tentar ajudar, quanto mais eu me doar, maior isso aqui vai ficar. Tenho certeza disso. Porque hoje a minha vida é a deles. Então se alguém fala, não, mas divide, a sua, a sua, a sua, não existe mais a minha vida. Hoje existe a nossa vida. Isso foi uma escolha que eu fiz. Isso foi um propósito que eu tenho. Você entendeu? Isso foi um chamado do homem lá de cima. E eu tenho que cumprir. Porque ao mesmo tempo que esses atletas que estão aqui, de 50 profissionais que eu tenho aqui, 90% é de outros estados e outros países. 90% deixaram suas famílias, suas casas, seus filhos, suas esposas, para vir aqui atrás de um sonho e dar a vida na minha mão. Então isso é muito sério, isso é uma responsabilidade muito séria. Então eu não posso pegar essa responsabilidade, eu não posso brincar com o sonho das pessoas. É uma responsabilidade que eu assumi, que eu tenho, que o homem lá de cima me destinou. Então eu tenho o que fazer. Mas para tudo na vida a gente tem que ter abdicações. Da mesma maneira que esses atletas abdicaram da vida deles, abdicaram das famílias, das esposas, dos filhos, para estar aqui atrás disso, eu também tive que abdicar da minha vida para poder fazer com que isso aconteça. Então hoje o meu sonho é o sonho deles. Até porque eu acho que esse é o segredo da felicidade. É a gente estar feliz com a felicidade do outro. Cara, meus pais hoje são muito fã meus e de toda a nossa equipe. O meu pai, ele teve um infarto no dia da luta do Felipe, de tão emocionado que ele estava, tão nervoso que ele estava, que foi meu primeiro atleta no UFC em 2011. E ele teve, quando eu cheguei, ele estava mal, a gente foi para o hospital. Meu pai teve 3 infartos na madrugada. Então, assim, graças a Deus ele está bem. Isso foi em 2011. Mas foi uma coisa muito marcante. E foi justamente por ele saber o que eu me dou aqui, por ele saber imaginar como eu estaria lá. Então, foi um momento muito difícil, porque meu pai ficou ali um bom tempo na UTI,
E eu sei que é de tanto que ele sabia que eu tava ali, sabe? E meus pais são minha base, meus pais são minha vida. Meus pais, eles... não tenho nem o que falar. Então, assim, eu sei que hoje eles são muito, muito fã, não só meu, mas de todos os atletas aqui. Tanto é que daqueles atletas que meu pai conhece, os atletas que meu pai, que vão na minha casa, frequentam a minha casa, que sai com meu pai não assiste a luta. Ele é proibido, pelo médico, pela família. Então ele fica na sala, como é que tá a luta? Como é que tá a luta? Não começou ainda, vai começar. Depois que acaba a luta, passou um tempo que a gente avisa ele, que é pra ele não ficar muito ansioso, né? Então eu acho que eles sabem do que eu escolhi pra minha vida, eles sabem do propósito que eu tenho na minha vida. E mesmo eu viajando demais, que nesse ano eu fiquei praticamente mais lá fora que aqui. Eu tô uma semana no Brasil, uma fora, uma no Brasil, uma fora. Mas eles sabem que é o que eu escolhi, sabem que eu tô muito feliz assim. E eles adoram, cara. Meus pais, minha sobrinha, meus afilhados, minha irmã. É difícil ter um relacionamento. Meus relacionamentos acabam não durando, porque justamente eu viajo, eu mais viajo que fico aqui. Mas é aquilo, cara, são abdicações, né, cara? Eu acho que tudo que a gente escolhe, faz na nossa vida, a gente tem que fazer bem feito. Para fazer bem feito, a gente tem que abdicar de muita coisa. Hoje, meu telefone hoje, eu tenho até vergonha de pessoas que me mandam mensagem e eu não respondo. Mas não é por mal. Que nem eu tô conversando com você aqui, a gente vai ficar aqui 1 hora batendo papo. Meu telefone tá ali, tá. Mensagem. Aí eu pego, olho as últimas 3, 4, não vou ficar lá. Trrr. Hoje, se eu te mostrar ali, se quiser até filmar pra mostrar, enquanto eu tô falando isso, mostrar um videozinho, se eu mostrar pra você, deve ter no mínimo 400 conversas sem abrir. No mínimo. E pra não falar que eu tô mentindo, você edita aí e coloca a gente fazendo assim, ó, no mínimo 400 mensagens pra abrir. Aí, pô, você não me atende. Desculpa, eu não vi. Quando eu tô fazendo um negócio, eu tô aqui com você, eu tô com você, eu não tô aqui. Você entendeu? Eu tô treinando com o Charles, Amanhã eu vou pro sítio, eu tô com o sítio com meus pais. Meu telefone tá no alto. Me ligou, eu olho quem é. Eu vi que é coisa importante, vi que, putz, aqui tem alguma coisa, eu atendo correndo. Eu trabalho no meu hobby. Mas exatamente, às vezes eu tô viajando ali. Consegui 5 diazinhos, ano novo, vou pra praia. Eu não vejo a hora de voltar, eu não vejo a hora de estar aqui sentado, não vejo a hora de, bora galera! Porque é o que eu vou fazer. Então eu não me vejo fazendo outra coisa. Lima, vai descansar. Eu vou vir pra cá. É aqui que eu descanso. Aquele que ama o que faz, vive de férias. Charles Duplantis Oliveira! Cara, o Charles é uma pessoa maravilhosa. Eu sou muito fã dele, primeiramente como ser humano, depois como lutador. Mas o ser humano do Charles é um cara fantástico, é um cara que todo mundo conhece, todo mundo que é amigo sabe do coração que esse cara tem. Ele é uma pessoa que é maravilhosa. E eu sou muito grato de ser amigo pessoal dele, sou muito grato de saber a confiança que ele tem por mim. Fico muito grato de ver quanto ele se dedica para que todos ao seu redor evoluam junto com ele, cresçam junto com ele. Então a gente é muito amigo, a gente é confidente. E eu acho que isso é a coisa mais importante. É que nem o Felipe Sertanejo, por exemplo, que se aposentou faz anos, hoje mesmo a gente almoçou lá embaixo junto. Então eu acho que o nosso maior legado é isso. Eu acho que a coisa mais importante da nossa profissão é isso. Que é essa relação que eu tenho com o sertanejo hoje, que é a mesma relação que eu vou ter com o Charles amanhã, que daqui a uns anos, se ele se aposentar, a amizade vai continuar igual, ele vai frequentar minha casa, eu vou frequentar a casa dele, a gente vai pra fazenda, andar a cavalo, vamos fazer uns treinos ainda, depende de qualquer coisa, porque tá no nosso coração. Eu acho que isso é a coisa mais bonita que existe. O Charles hoje é um dos mais fortes do MMA. Poxa, você vê, ele no leilão do Neymar, por exemplo, o lote dele foi um dos lotes mais caros. O lote dele foi mais caro que jogar poker com o Neymar, que andar, sabe? Tipo, o lote dele foi incrível, pô, foi vendido por 500 mil. E a mesma pessoa que comprou o lote dele no primeiro leilão do Neymar, agora no leilão de 10 anos, comprou de novo. A mesma pessoa, né? Então, assim, cara, o Charles é um cara que... Ele é sensacional. O Charles é um cara que... Ele furou a bolha de uma maneira absurda, justamente pela pessoa que ele é, pelo carisma que ele tem, e principalmente por ele ser a mesma pessoa dentro e fora do octógono. Porque isso é o que, infelizmente, a gente vê muito pouco hoje. A gente vê muitas pessoas inventando um personagem, muitas pessoas sendo estúpidas fora das câmeras, e o Charles, ele, pô, onde for, onde ele estiver, independente do resultado que estiver vindo, independente da situação que ele esteja passando, ele é o mesmo cara. E eu acho que ele passou por tanta coisa na vida dele desde o seu nascimento, os problemas de saúde que ele teve, que ele já passou por tudo na vida. Ele já passou pelo pior e pelo melhor. Então, o Charles é o Charles, ele é inigualável.
Eu acho que não tem como falar que não por causa do cinturão, porque realmente é uma vitória que foi uma conquista, a maior conquista do mundo, não existe nada além disso. Então, realmente, devido a isso, sim, o cinturão. Mas eu acho que tem muitas lutas marcantes que talvez, se esse cinturão tivesse sido em outra luta, teria sido. Como a do Gate, que por causa do peso, tudo aquilo que aconteceu de adulterar a balança de madrugada, tudo aquilo, para derrubar ele mesmo, né? O inimigo é sujo. E o Charles foi lá e fez o que fez. Teve a do Ferguson, que foi a primeira vez que eu não estava com ele ali, quando a gente começou a trabalhar firme e forte. Por quê? Porque eu estava com Covid, não pude viajar. No dia da viagem, eu entrei na quarentena. E teve a do Dariush, que quando a gente começou a trabalhar junto em 2016 e tal, o Charles falou, pô, Lima, eu só não quero uma coisa. Eu falei, o quê? Lutar no Canadá. Porque lá ele tinha péssimas recordações. Aquela lesão, revés. E aí, quando o Dariush, a gente acabou se lesionando e foi adiada a luta, quando o Sean me ligou, falou, Lima, dá pra gente adiar tal, mas é no Canadá. Eu falei, Aí eu liguei pro Charles, falei, Charles, dá pra adiar tal, mas tem uma notícia ruim. Ele falou, qual? Eu falei, cara, pra gente conseguir adiar essa luta, tem que ser no Canadá. Aí na hora ele ficou 10 segundos em silêncio e falou, vambora. Pegado agora o Charles do Bronx, tá por cima, vai martelando o Charles do Bronx, vai martelando, vai ficar pelo caminho o Benilus, vai ficar, fim de papo, fim de luta, sensacional o Charles do Bronx. Por isso que ele sobe na grade ali, chora, porque aquele público que chegou a vaiar ele ali, quando ele naquela lesão, tudo, de repente, todo mundo, sabe, aplaudindo, gritando. Então, essas lutas assim, eu chamaria, me chamaram, são marcantes. Conseguiu encaixar ali o Katagatame, conseguiu passar e bateu! Islam Makhachev, campeão. Na verdade, assim, não tem como explicar. O que você pode é especular. Porque a balança foi adulterada durante a noite. Não, quem está falando disso não fui eu. Avisaram os lutadores. Tanto é que teve mais do que um problema aquela noite. Quando a gente vai pesar, sempre, quando você está muito perto ali, o pessoal tira a cueca ali para descer uns 200 gramas. O Charles ficou faltando 200 gramas. Tirou a cueca e ficou faltando 200 gramas. Aquela balança é aquela de dedinho. Para você ver se está no peso, tem que parar e esperar ela parar. Se ela está oscilando, ela não está parada. Eles anunciam quando está oscilando. É só você ver o vídeo, não sei o que eu estou falando. Então, assim, o que aconteceu? Cara, assistam e vejam. A única coisa que eu sei que aconteceu é que o Charles meteu a porrada nele. Chorou pra caramba. Foi muito triste. Mas a gente estava 24 horas da luta. Então a gente teve que acabar com aquele clima de velório e entrar aquele clima de guerra. Cara, a gente tava lá, o Charles estava deitado na cama, e aí, cara, eu fui lá, eu entrei no quarto, a gente conversou e falou, galera, isso aqui acabou, já era. Vambora, a gente tem uma guerra, a gente tem um cara pra nocautear amanhã. Eu falei, já ficou pra trás essa história aí, isso aí vai só servir pra aumentar muito mais o legado. E foi isso mesmo. Essa luta teve uma proporção muito maior, porque o mundo viu que sacanearam ele. Então essa luta acabou tomando uma proporção muito maior. Essa luta, pô, foi muito importante pro legado dele. Já, é triste, mas é aquilo que eu te falei, faz parte. Faz parte, a gente não tá nesse mundo pra ser invicto, a gente tá sendo pra ser o número 1. E se a gente vai cair algumas vezes, vamos cair e vamos levantar. É isso, a gente tá no esporte mais difícil do mundo, na minha opinião. Porque é aquilo que a gente conversou no começo, que você realizar seus sonhos tem que tirar o sonho do outro. É um esporte que para você vencer, você tem que buscar machucar o outro. Você visa nocautear ou finalizar o cara, quebrar um braço, apagar. É muito forte você parar pra ver. Por isso que é um esporte tão assim, tão emocionante. A parada é forte, cara. Não é qualquer um que vive disso, não. Né? Então, é muita emoção. É muita emoção. E faz parte. O UFC é o evento onde estão os melhores do mundo. Então ali a gente não vai vencer para sempre. Uma vez ou outra, quando a gente cair, a gente vai se fortalecer, se dar a mão e levantar. E foi exatamente o que aconteceu naquela noite. Foi triste pra caramba, foi. Mas se a gente tivesse caído pro Gate, ia ter sido também. O Poirier ia ter sido também. E assim por diante. Da mesma maneira que depois, quando a gente ganhou o Dariush, foi feliz pra caramba. Então, nossa felicidade e nossa tristeza, ela anda junto ali, ó. Então, ela é definida em um segundo, cara. Ela é definida em um segundo. E na vitória, pô, é a coisa melhor do mundo. E num revés, a gente chora, a gente fica triste pra caramba, mas no dia seguinte a gente tá aqui, nesse mesmo tatame, pra fazer isso mudar. Cara, eu não gosto muito de ficar falando do que aconteceu, até porque aconteceu. Você entendeu? Não adianta eu falar, putz, aconteceu isso, aconteceu aquilo, até porque nós fomos pra Dubai,
e nós lutamos. Então não existe desculpa. O Charles realmente não era ele ali, coisas que não vêm ao caso, mas não lutou o que ele estava lutando ali, infelizmente não estava dentro dele ali, por isso que ele ficou bem chateado ali, por isso que a gente queria essa luta novamente, porque é uma luta que ele não conseguiu soltar o Charles. Ah, mas é por causa do Makhachev? Não tem nada a ver com o Makhachev, só que agora voltamos e treinamos. Prefiro não ficar te falando e te falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, acho que não faz sentido. Eu imagino tempo ruim o tempo todo. O Topuria é um cara que ele só anda pra frente. O Topuria é um cara que... Por que o Topuria é campeão? Por que o Topuria vende? Por que o Topuria realmente é um cara emocionante? Porque ele é um cara que luta pra ganhar. Ele não luta pra não perder. E é igual o Charles, é um cara que luta pra ganhar, não luta pra não perder. Por isso que essa luta é emocionante. Ah, mas não adianta, fale o que quiser, galera. São dois lutadores que buscam a vitória. Porque muita gente, quando chega onde o Charles chegou, onde o Topuria chegou, tem muita gente que as lutas se tornam chatas. O pessoal, o pay-per-view cai. Por quê? Porque são lutadores que eles têm tanto medo de perder que eles esquecem eles esquecem de ganhar. E, na verdade, os dois não são assim. Lógico, os dois lutadores estão estudando, os dois lutadores vão tentar não ser alvejados e alvejar o seu adversário, né? Mas a gente sabe que os dois vão buscar o nocaute e finalização o tempo todo. São 25 minutos. Na minha opinião, essa luta não tem como chegar nos 25 minutos. Essa luta não acaba por pontos. Não tem como os dois baterem de frente por 25 minutos. E bater de frente não significa que eu estou falando que os dois vão fazer gate hollow ali, não é isso. Eu digo de MMA. Não sei como dois atletas buscarem nocaute e finalização durante 25 minutos e isso não acontecer. Não tem como. São dois lutadores que andam para frente, são dois lutadores que buscam, são dois lutadores que estão com sede de vencer, são dois lutadores que querem sangue. Cara, o ponto forte do Topuria com certeza são as mãos. Ele tem um boxe muito bom, ele tem uma mão muito pesada, né? Ele encurta bem, ele tem uma sequência comprida, ele varia muito quando ele encurta ali, golpes na linha de cintura com o rosto. Então ele é um cara que tem a mão muito boa. Então o ponto forte do Topuria é o boxe. Qual que é o ponto fraco do Topuria? Eu não vou te falar que o Topuria tem pontos fracos. Até porque as lutas deles acabam muito em pé. Né? A gente nunca viu ele soltar um jiu-jitsu, um chão sinistro ali. A gente nunca viu ele fazer aquela briga de wrestling. Então a gente não sabe exatamente como que é o chão e o wrestling dele. Quando ele for posto em perigo, a gente vai saber. Mas a gente não sabe ainda exatamente como é. Mas com certeza é muito bom, senão ele não estaria onde ele está. Não seria campeão do maior evento do mundo. Não estaria. Então é porque ele realmente é bom em tudo. Então o ponto forte do Topuria são as mãos. O ponto fraco do Topuria, não sei. O que eu quero te dizer, que eu não sei, é que a gente treinou tudo que a gente imagina. Não sei, eu acho que depois que o Charles trouxesse o cinturão, não sei exatamente. Eu penso muito um passo de cada vez. Então, assim, se eu te falar que eu já estou pensando na próxima luta, não estou. O Charles subiria para lutar com o Makhachev se ele vencesse o Madalena, não sei também. Se a gente abriria a mão do cinturão, subiria, não sei. O Charles poderia lutar no 7-7? Lógico que poderia. O Charles é grande, cara, ele pesa 84 quilos. Bateria 7-7 amarradão. Mas o peso dele é 70, ele é um lutador de 70 quilos. Da mesma maneira que se a gente quase matar ele, bate 66 também, mas Deus me livre guarde. Mas é um cara que... O nosso objetivo é os 70 quilos, é o Topuria. Passou essa luta, a gente pensa qual é. Mas se você me falar rápido, não, fala o que você quer bem rápido. A gente gostaria de ir atrás do cinturão BMF. A gente não, desculpa. Eu gostaria de ir atrás do cinturão BMF. E aí vale puxar eles, colocar um em cada ombro. Eu acho que isso seria sensacional. Meu amigo, na verdade, a partir do momento que a gente chega em alguns lugares na vida, as críticas elas só vão aumentar. Porque a árvore que mais dá fruta é a que mais lava pedrada. Eu acho que tem vezes na vida que você tem que escolher se você quer ser pedra ou se você vai querer ser vidraça. E conforme você começa a prosperar na vida, você vira uma vidraça. Né? Então, a partir do momento que você é a vidraça, você é um alvo. Né? E exatamente o que acontece, o que aconteceu aqui dentro. É totalmente normal você ter resultados negativos. Totalmente normal. Ah, mas a fase nunca esteve péssima aqui dentro. A fase nunca esteve péssima aqui dentro. A fase vai estar péssima aqui dentro quando as pessoas pararem de ficar felizes com a vida dos outros. Aí a gente vai estar péssimo. Agora, enquanto a gente estiver unido, enquanto a gente estiver fortalecido, enquanto a gente realmente, cara, se amar de verdade aqui dentro, não vai existir nenhuma fase ruim. Ah, mas e o resultado? Isso o nome já diz, resultados.
resultados negativos, resultados positivos, são normal. Por isso que a vida é uma roda gigante. A gente tem que entender que a gente está embaixo, está em cima, está embaixo, está em cima. Assim sempre será. E é por isso que a Chutebox é o que é. Por isso que a Chutebox é uma equipe totalmente forjada no aço. Que é uma escola de mais de 40 anos de fundação já. Então é uma escola que ela já é totalmente consolidada. Que ela já passou por tudo. E vai passar de novo. Porque a vida é assim. Nós vamos acabar tendo revés, vamos ter vitórias, revés, vitórias. Graças a Deus nossas vitórias são muito maiores. Muito maiores. Mas quando a gente sofre um revés, os críticos que escrevem é gigante. Gigante. Fala. Mas isso te importa? Não me importa nada. Porque eu tô bem comigo mesmo, eu tô bem com a nossa equipe tá bem. Então não me importa nada. Na verdade, eu tenho até dó. Porque pessoas bem-sucedidas não estão atrás de uma rede social falando mal dos outros, invejando os outros e tentando desejar o mal para os outros. Pessoas bem-sucedidas não estão nesses lugares. Então quem está lá é justamente pessoas mal-sucedidas, justamente pessoas invejosas, pessoas que não têm o respeito nem de seus próprios cachorros. São pessoas que nunca conquistaram nada na vida e que não conseguem ver ninguém conquistar. Então como que eu vou ser atingido por uma pessoa dessa? Não tem como. Não tem como. Seria até feio da minha parte eu me incomodar com alguém falando mal Seria feio da minha parte. Eu seria um ingrato. Eu falo, pô, porque eu tô... Sabe, tipo, se todo mundo que jogasse pedra, eu parasse pra olhar pra trás, eu não saia do lugar. Eu prefiro que todas as pedras vão caindo e construir o meu castelo. Hoje eu começo a ler, se eu vejo, eu não termino. Eu bloqueio. Bum. Por quê? Porque é o tipo de gente que não tem que me acompanhar. Não tem que me acompanhar. E aí o que acontece? Essas pessoas vão ser cada vez mais numerosas. Porque, infelizmente, o mundo está tão podre que o que mais tem hoje são pessoas fracassadas. E as pessoas fracassadas, elas se sentem bem, elas se sentem com poder atrás de um aparelho. De celular, de computador. Então, isso é muito triste, né? É muito triste. Na verdade, eu espero que todas essas pessoas prosperem na vida, vençam na vida, para que elas não tenham tanto tempo vago assim para invejar os outros. É muito triste, é muito triste. Mas eu juro pra você que eu não me importo nem um pouco. Nem um pouco. E eu falo com a galera aqui, galera, quando a gente sofre um revés aqui dentro, a gente fica muito mais unido. E é isso que deixa a galera com raiva. É isso que deixa a galera desesperada. Porque quando em muitos lugares as pessoas sofrem um revés, já saem mudando de equipe procurando outro lugar. Aqui, quando alguém sofre um revés, a gente fica mais unido ainda. Você entendeu? E é exatamente isso que deixa as pessoas totalmente revoltadas. Mas isso tem um significado. É que leões não se misturam com hienas. Agora sim, críticas construtivas, cara, eu respondi várias. Respondo, converso, não tem problema nenhum. Críticas maldosas, eu apago, bloqueio. Porque se é maldoso, mas não tem que nem estar aqui, vai invejar outra pessoa. Cara, a gente, achei legal, tudo, mas eu espero que as pessoas que chamam de mago chamem sempre, independente do que aconteça, né? Nos nossos futuros, porque na verdade o MMA é um esporte que não só o MMA, né? Que eu acho que é todo esporte no Brasil, você é levado da água ao vinho, do vinho à água, do céu ao inferno em questão de segundos. Vide José Aldo, depois de 9 anos invicto, com a carreira maravilhosa que ele tem, acabou sofrendo aquele nocaute do McGregor, acho que foi recorde de mensagem na última postagem dele, só de coisa negativa, xingando, rindo, dando risada. Isso mostra o quão triste é o povo. Eu acho que aqui no Brasil a necessidade de conflito é muito grande. As pessoas têm uma necessidade de conflito, têm uma necessidade... assim, todo mundo tem que crescer na vida. Mas eu acho que tem que crescer por conta própria, não derrubando quem está do seu lado. Eu quero ser maior que você, eu não preciso deixar ser o mal. Que você seja sinistro e eu tento ser melhor, né? Mas aqui no Brasil a gente tem essa cultura de vezes a gente tentar ser melhor, de vezes a gente tentar com que o outro seja ruim, né? Então isso acaba sendo que muito triste. E eu vejo muito essa mentalidade aqui, né? A gente tem que tentar ser melhor do que a gente é todos os dias, a gente tem que tentar conquistar os nossos sonhos sem tirar o sonho dos outros, até porque você vê o Diego Vigarista, por que ele nunca ganhou uma corrida? Ele estava mais preocupado que os outros perdessem do que ele mesmo vencer, né? Então eu acho que eu entrei nesse mundo para vencer, e essa visão que eu passo para meus atletas. Nós temos que vencer, não desejar que os outros percam. Nós temos que vencer. E os outros, vencer também. Para que aí sim a gente possa tentar ser melhor que eles. Porque nós vamos estar sendo melhor que nós mesmos. Agora, desejar que os outros percam, jamais. Exatamente. Eu acho que o que aumenta o número de ratos no Brasil é isso. É a falta de coragem. De você tentar
fazer acontecer. E isso vem, infelizmente, lá de cima do Brasil. Você vê que hoje, por causa de política, cara, família briga, amigo briga. Eu falo muito pouco. Eu falo com quem eu gosto de falar, não vou falar aqui. Eu falo muito com as pessoas que eu sou próximo, justamente por causa disso. Porque hoje você não pode dar sua opinião, hoje você não pode falar nada, porque é briga, te xingam, Cara, pelo amor de Deus, você entendeu? Que democracia é essa que você não pode abrir a boca? Isso é um absurdo, um absurdo. Eu gosto de política, acompanho pra caramba, mas é uma coisa que eu não falo. Não falo, não posto. Já postei uma vez ou outra. Acredito eu que as pessoas sabem o meu lado político, mas não sou um cara de discutir. Se alguém fala, é isso aí, eu falo, Cara, da minha parte não tem absolutamente nada. Nós temos grandes equipes aqui. Nós temos a Fight Nerds, nós temos a Team Mineiro, nós temos a do China, que abriu uma academia gigante aqui em São Paulo agora. Então, assim, tem grandes equipes aqui. Não só aqui, nós temos a Nova União, que é uma equipe totalmente concretizada, né? No Brasil, né? Então, são grandes equipes. A gente, da nossa parte, não tem rivalidade com absolutamente ninguém. Até porque nós não estamos aqui para ser rivais de ninguém. A gente não está aqui para vencer a Academia X ou Y. A gente está aqui para conquistar o nosso sonho. E o nosso sonho não é vencer a Fight Nerds, a Tim Nogueira. Nosso sonho não é esse. O nosso sonho é a gente, quem não está, chegar no UFC, e aqueles que estão, lutarem pelo cinturão. Com quem a gente vai lutar para isso, tanto faz. Nós vamos trabalhar, vamos dar o nosso melhor. Agora, o nosso sonho nunca foi vencer uma equipe. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu nunca me prendi a isso, nunca pensei nisso, e para mim não faço questão nenhuma de escolher, vamos lutar com a equipe tal, vamos lutar, até porque nosso objetivo não é esse, nunca foi esse. Eu acho que a gente conseguiu chegar, num lugar tão bacana, né? A gente conseguiu ter tantos lutadores, campeões. Esse ano a gente está com 8 lutas, 7 vitórias e um revés no UFC. O UFC é o maior evento do mundo, cara, é o maior evento do mundo. Nós tivemos 7 vitórias e um revés. Então você acha que eu quero competir com alguém? Pelo amor de Deus, a gente compete contra nós mesmos todos os dias. Eu quero ser melhor que a gente é hoje, só isso. Não, cara, o Jean Silva é um cara que eu gosto muito, é um cara espontâneo. O MMA é triste como eu vou falar, mas ele é muito falso. O MMA, infelizmente, as pessoas falam mal e amanhã estão treinando com a pessoa, as pessoas dão parabéns no Instagram e ontem estava falando mal. É feio, mas isso é aquilo que a gente conversou um pouco antes, é o ser humano, né? E o Jean Silva, ele me parece um cara muito espontâneo, um cara muito verdadeiro, e eu gosto dele. Eu gosto do Jean Silva, eu vejo verdade nele. Sempre quando eu cumprimento ele, quando eu encontro ele, a gente conversa, bate um papo, então eu vejo uma verdade muito grande nele. Eu tenho um carinho e um respeito muito grande por ele, muito grande pela esposa dele, são 2 pessoas sensacionais, me tratam muito bem, e da minha parte eu sempre vou tratar eles muito bem. E torci muito por ele, não só na última luta, mas em todas as lutas. Eu vou continuar torcendo. Mas não deu pra gente treinar junto. O tempo foi muito curto. Essa luta foi logo após o Bilal. Então, às vezes, a gente não consegue adaptar muitas coisas, mudar muitas coisas de uma coisa que a gente já está trabalhando, né? Então, às vezes, acaba até atrapalhando. Mas eu conversei com ele, a gente conversou no particular. Batemos um bom papo, é um cara sensacional, um cara que gosta de verdade, e que é o que eu te falei, eu vejo verdade nele, vejo espontaneidade nele, e eu tenho certeza que ele ajudaria o Charles de coração, não só o Charles, como qualquer outro atleta aqui, justamente por ele ser uma pessoa do bem. Eu vejo nele uma pessoa do bem. Eu acho que daqui a 5 anos, eu digo que assim, eu acho que não é nem que o céu é o limite, porque se a gente olhar para a janela agora, a gente vai ver o céu. Eu acho que a nossa mente é o limite. E a minha mente, ela não tem limite. Minha mente, ela não tem fim. A minha mente, ela é infinita. Então, eu quero... É o que eu falei em relação a um sonho nosso, de ser sempre melhor do que a gente foi ontem. Então, daqui 5 anos, eu quero estar gravando com você num espaço muito maior que esse. Daqui 5 anos, eu quero que a minha sala de aula, que tem 16 carteiras, tenha 30. Daqui 5 anos, eu quero que as crianças carentes que treinam aqui sejam 10 vezes mais. Daqui a 5 anos, quando você entrou, você viu aqueles cinturões na parede. Quando você entrou aqui dentro hoje, eu quero que aquele cinturão seja o dobro. Então, na verdade, eu quero que nós sejamos melhores do que nós somos hoje. Eu gostaria de agradecer por você estar acompanhando esse bate-papo, dizer que Deus é maravilhoso, e que nesse mundo que a gente vive, quanto mais próximos a Deus nós ficarmos, quanto mais próximos das pessoas que a gente ama, quanto mais respeitar o próximo a gente respeitar, vai ser melhor para todos nós. Então, muito obrigado a todos. Torçam pela gente, curtam, comentem, compartilhem e desejem sempre o bem. Que nunca se esqueçam.
aquilo que você deseja para os outros volta para você.